Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 11ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Tomei arredio hoje. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia aqui de Salmos, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada às margens das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem nunca murchará, jamais. Tudo o que empreende prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha, que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembléia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. São as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 7 de 4 de 2015. Aos 7 dias do mês de março de 2015, foi realizada a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, senhor presidente deu início aos trabalhos solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Alex Ferreira de Souza fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 9ª sessão ordinária realizada no 31 de março de 2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 081 de 2015, em atenção ao requerimento número 067 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Ofício número 082 de 2015, em atenção ao requerimento número 068 de 2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Ofício número 083 de 2015, em atenção ao requerimento número 069 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Ofício número 084 de 2015, em atenção ao requerimento número 072 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício 085 de 2015, em atenção ao requerimento número 075 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 086 de 2015, em atenção ao requerimento 076 de 2015,
de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 087 de 2015, em atenção ao requerimento número 077 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 088 de 2015, em atenção ao requerimento número 078 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 089 de 2015, em atenção ao requerimento número 079 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 080 de 2015, ofício número 091 de 2015, em atenção ao requerimento número 073 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 093 de 2015, em atenção ao requerimento número 070 de 2015, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Ofício número 094 de 2015, em atenção ao requerimento número 084 de 2015, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Ofício número 095 de 2015, em atenção ao requerimento número 082 de 2015, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Ofício número 096 de 2015, em atenção ao requerimento número 083 de 2015, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Projeto de lei complementar número 006 de 2015, de 1 de abril de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo do município de Salto de Pirapora. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo número 2105/026/13, Contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Exercício de 2013. Requerimento número 085 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 086 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requerimento entra em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Messias Pinto, Kelly Luciano Ortiz, Donizete Antônio Correia Barbosa, Alex Ferreira de Souza, Sérgio Ventura, José Luiz Vieira, Miguel Marcelo Sobrinho. Posto o requerimento em votação, o requerimento teve 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. Houve empate e o voto para desempate do presidente foi desfavorável ao requerimento, sendo rejeitado por 5 votos pela rejeição contra 4 votos favoráveis. Votaram pela rejeição José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciano Ortiz, Messias Pinto e Miguel Marcelo Sobrinho. Votaram pela aprovação Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo e Sérgio Ventura. Requerimento número 087 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 088 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação número 008 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Donizete Antônio Correia Barbosa, Alex Ferreira de Souza e Sérgio Ventura. Passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias
Parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar número 002 de 2015, parecer número 013 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar número 002 de 2015 pela rejeição. Projeto de lei complementar número 002 de 2015, de 2 de março de 2015, que dispõe sobre a alteração do inciso 6º, artigo 11, da Lei Complementar número 010 de 2013 e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão em primeiro turno, logo em votação nominal em primeiro turno, sendo aprovado por 6 votos favoráveis contra os 2 votos pela rejeição. Votaram pela aprovação Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correa Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto e Sérgio Ventura. Votaram pela rejeição José Luiz Vieira e Miguel Marcelo Sobrinho. Posto o projeto acima, entra em discussão em segundo turno, logo em votação nominal em segundo turno, sendo aprovado por 6 votos favoráveis contra 2 votos pela rejeição. Votaram pela aprovação Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correa Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto e Sérgio Ventura. Votaram pela rejeição José Luiz Vieira e Miguel Marcelo Sobrinho. Parecer jurídico referente ao projeto de resolução número 001 de 2015, parecer número 012 de 2015, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 001 de 2015, pela aprovação. Parecer do vereador Donizete Antônio Correa Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 001 de 2015, pela rejeição. Parecer número 009 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de resolução número 001 de 2015, pela aprovação. Parecer do vereador Alex Ferreira de Souza, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de resolução número 001 de 2015, pela rejeição. Projeto de resolução número 01 de 2015, de 4 de fevereiro de 2015, que altera o horário de expediente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Altera a redação do artigo 114, caput de seu parágrafo 3º, artigo 131. Acrescenta o inciso 8º ao artigo 235, todos da resolução número 01/90, de 25 de outubro de 1990, e da outras providências. O projeto entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereadores Alex Ferreira de Souza e Donizete Antônio Correa Barbosa. Posto o projeto em votação, sendo aprovado por 5 votos favoráveis contra 3 votos pela rejeição. Votaram pela aprovação Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto e Miguel Marcelo Sobrinho. Votou pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correa Barbosa e Sérgio Ventura. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, deu por encerrado a 10ª sessão ordinária, que para constar a senhorita Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrário, queiram se levantar. Está aprovada. Ofício número 098 de 2015. Excelentíssimo presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e os nobres vereadores, e ao ensejo solicito a retirada do projeto de lei complementar número 001 de 2015,
que dispõe sobre a criação do cargo de chefe de seção de manutenção elétrica, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da outras providências para melhor estudo. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 099 de 2015, Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 085 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto, informamos que já estão sendo tomadas as providências para fazer a licitação da restauração do forno, que está danificado pela ação do tempo e das fortes chuvas. A preocupação do vereador e da senhora vereadora é também a nossa. É um local bonito e é o marco histórico do início da industrialização do nosso município. Porém, vai haver uma demora devido à grande demanda de trabalhos do setor de engenharia, pois é preciso fazer o projeto de restauração e também devido à burocracia que envolve o processo licitatório, mas vamos nos empenhar para que isso ocorra quanto antes. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 100 de 2015. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 088 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos conforme segue. Primeiro, considerando a diminuição do crescimento econômico que o país vem enfrentando, bem como a expectativa de ampliação da inflação no presente exercício, considerando ainda que neste exercício já experimentamos despesas no início do ano, que não estavam previstas no orçamento, para fazer frente às medidas urgentes e necessárias ao combate à epidemia de dengue. Informamos que o valor assegurado para a compra de equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia deste município será repassado àquela entidade na medida que forem realizadas as receitas previstas para o orçamento em execução. Segundo, a Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora deverá apresentar projeto com programa de trabalho de aplicação dos recursos. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 101 de 2015. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 087 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que a base móvel era uma ambulância antiga do ano 2000, que já era de propriedade desta prefeitura. Devido aos desgastes do tempo, não era mais possível a utilização da mesma como ambulância. Portanto, foi transformada em unidade móvel para servir a Guarda Civil Municipal. A base móvel é um apoio para eventos de grandes portes, como para festas de aniversário da cidade, entre outros. Os bairros da cidade são patrulhados por viaturas e motos, se necessário, a viatura de grande porte, chamada de unidade móvel, também será utilizada como apoio. O efetivo da Guarda Civil Municipal possui hoje 25 guardas e será aumentado assim que concluir o concurso público, que está em andamento. Quanto à consulta de um especialista na área de segurança, por óbvio que, consultado o comandante da Guarda Civil Municipal responsável pelas questões de segurança no âmbito municipal, que é Guarda Civil Municipal de carreira há 8 anos, com formação profissional conforme as diretrizes estabelecidas pela SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é bacharel em Direito pela FAD, Faculdade de Direito de Sorocaba, que atualmente
frequenta o curso de oficial inspetor de Guarda Civil, na sede da Secretaria de Segurança Comunitária de Sorocaba, sendo este o primeiro curso de especialização em gestão de Guarda Civil para oficiais inspetores da região metropolitana de Sorocaba, RSM, além dos demais cursos de inspetores da região, demais cursos de aperfeiçoamento profissional que realiza periodicamente para melhor desempenho de suas funções. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 102 de 2015. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 081 de 2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, informamos como segue. Primeiro, de acordo com as normas atuais da municipalidade, não mapeia as empresas geradoras de resíduos sólidos no município, cabendo à CETESB a fiscalização de tais empresas, nos termos de licenciamento ambiental. Segundo, conforme o plano de gestão de resíduos sólidos do município de Salto de Pirapora, de acordo com a lei número 1536/13, de 12 de dezembro de 2013, o inventário de geração e destinação de resíduos industriais é contemplado com meta a ser cumprida pela gestão integrada de resíduos. Terceiro, o plano de gestão de resíduos sólidos já foi editado pela lei número 1536/13, de 12 de dezembro de 2013. Inclusive, já está no site da Câmara Municipal. Porém, não existe um plano municipal específico para resíduos sólidos industriais, sendo contemplado no PMGRS em vigor. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Recebido 2 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 286.444,15. Mensagem justificativa do projeto de resolução número 02 de 2015, de 14 de abril de 2015. Senhores vereadores, o projeto de resolução que nos apresento tem em vista a alteração do nosso regime interno, no sentido de mudar o horário da realização das sessões, que atualmente ocorre às 20 horas de terça-feira, para as 14 horas, permanecendo inalterado o dia e mantendo inalteradas as demais normas regimentais. Dentre os motivos dessa alteração estão o aproveitamento dos servidores desta casa em seu horário de expediente, pois, ao se realizar as sessões no horário das 14 horas, horário em que os trabalhos administrativos deste Poder Legislativo estão sendo realizados pelos seus funcionários, não mais será necessário o deslocamento noturno desses servidores, fora do horário de expediente, momento em que poderão permanecer em suas casas para descansar, estudar ou cuidar de seus afazeres familiares. É importante frisar que esta mudança contribuirá ainda para a segurança de todos os envolvidos nas sessões, pois é indiscutível que, durante o dia, a segurança é maior que no período noturno. Contribuirá também para a economia interna da casa, haja vista que, após a aprovação desta resolução, não serão necessários o pagamento de horas extras
e a instituição de banco de horas, a compensação pelas horas trabalhadas pelos servidores, uma vez que não haverá trabalho a ser realizado fora do expediente. Essa mudança contribuirá também para a economia de energia elétrica, já que as lâmpadas externas da Câmara Municipal não mais precisarão ser acendidas e as luzes da sala de sessão também poderão permanecer apagados em sua maioria, exceto em dias de menor claridade. Desta forma, é inegável que a resolução também desempenha seu papel socioambiental. A mudança esperada atende ainda ao princípio constitucional e eficiência, pois, no mesmo dia, um projeto de lei pode ser aprovado em seu autógrafo remetido para a sanção do Poder Executivo, o qual, também atentando para a eficiência, poderá publicar a nova lei nesse mesmo dia. Não há dúvida de que a medida pretendida contribuirá para a geração de economia e eficiência. Diante do exposto, conto com o apoio de Vossas Excelências para a aprovação deste projeto de resolução. Sala das Sessões, 14 de abril de 2015, Jurandir Matos de Almeida, vereador. Projeto de resolução número 002 de 2015, de 14 de abril de 2015. Modifica o horário de realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, alterando a redação do artigo 106, caput do regime interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Resolução número 01/90, de 25 de outubro de 1990, e da outras providências. Jurandir Matos de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 152, parágrafo 2º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município. Faz saber, a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 106, caput da Resolução número 01/1990, de 25 de outubro de 1990, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, alterada pela Resolução número 02/2005, de 21 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 106. As sessões ordinárias serão semanais e realizar-se às terça-feiras com início às 14 horas. Artigo 2º. As despesas com a execução desta resolução ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Sala das Sessões, 14 de abril de 2015, Jurandir Matos de Almeida, vereador. Requerimento número 089 de 2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira Lagartinho. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente informar esta Casa de Leis se já existem estudos ou até mesmo previsão para a criação do projeto de lei que trata da adequação da nossa Guarda Civil Municipal à Lei número
13.022/2014, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Justificativa. A Lei número 13.022 de 2014 regulamenta e institui normas gerais para as guardas municipais. Conforme disposto em seu artigo 22, os municípios terão o prazo de 2 anos para adaptarem a nova lei. Na opinião deste vereador, uma maior rapidez na aprovação destas adequações traria grande avanço ao trabalho da nossa Guarda Civil Municipal, disciplinando e até mesmo respaldando seus atos. Sala das Sessões, 8 de março de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 089 de 2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 090 de 2015. Requerimento de autoria da bancada do PT. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo que seja estudada a possibilidade de reajuste na cesta básica dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Pois, como mostra o cálculo feito pelo DIESE e dados levantados em anos anteriores, a cesta básica dos funcionários encontra-se com o valor defasado. Justificativa. Em conversa com o Sindicato dos Funcionários Públicos de Salto de Pirapora, e levantamentos feitos em 18 capitais, onde o DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico, realiza a pesquisa da cesta básica de alimentos. 13 apresentaram aumento de preço do conjunto de bens alimentícios em março. As maiores elevações foram apuradas em Manaus, em 4,92%, Fortaleza, 4,23%, Aracaju, 3,23% e Vitória, 2,47%. As retrações foram registradas em Salvador, em menos 2,79%, Brasília, menos 1,06%, Goiânia, menos 0,66%, Florianópolis, menos 0,45% e Salvador, menos 0,15%. Em março, o maior custo da cesta foi apurado em São Paulo, em R$ 379,35, seguido de Vitória com R$ 363,62 e Porto Alegre com R$ 360,01. Os menores valores médios foram observados em Aracaju, em R$ 273,21, João Pessoa, R$ 288,43 e Natal, R$ 289,21. Com base no custo apurado para a cesta básica de São Paulo, elevando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação e lazer.
segue abaixo alguns dados levantados de aumento ano a ano feito em administrações anteriores. Relação de aumento no Vale-Refeição, ano a ano da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Fevereiro de 2005, R$ 77,00. Janeiro de 2007, R$ 85,00. Abril de 2008, R$ 100,00. Junho de 2011, R$ 130,00. Abril de 2012, R$ 150,00. Abril de 2013, R$ 200,00. Tabela de valores em porcentagem ano a ano. Valores em reais. R$ 77,00 para R$ 85,00, 10,39%. R$ 85,00 para R$ 100,00, 17,65%. De R$ 100,00 para R$ 130,00, 30%. R$ 130,00 para R$ 150,00, 15,38%. R$ 150,00 para R$ 200,00, 33,33%. Em 9 anos, subiu o total de 159,74%. Pelas razões expostas, solicitamos providências do Poder Executivo para averiguar e atender as necessidades acima apresentadas. Sala das Sessões, 9 de abril de 2015, bancada do PT de Salto de Pirapora, Alex Ferreira de Souza, vereador, Donizete Antônio Corrêa Barbosa, vereador, Sérgio Ventura, vereador. O requerimento número 090 de 2015, requerimento de autoria da bancada do PT, está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Me parece que o Poder Executivo deu um aumento nesta semana. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos acompanhando online e quem está nos assistindo online, quem está acompanhando pela Rádio Transversal. Bem, só para nós entendermos o que está acontecendo, já fazem 11 anos que vocês não têm um aumento decente na cesta básica, devido às inflações que vêm acontecendo. Só para a gente entender o passado, para vocês entenderem o presente agora, o ano passado, a cesta básica de vocês poderia já se ter chegado a R$ 250,00 ou R$ 280,00, devido à inflação do ano passado. Pois muito bem, o nosso excelentíssimo senhor prefeito Santelmo Xavier Sobrinho não deu esse aumento. Ou seja, se ele tivesse dado pelo menos os R$ 250,00 para vocês, estava na média, porque esse ano, como a inflação subiu muito, todos estão acompanhando, ele poderia chegar nos 300 tranquilo, que vocês estavam dentro da margem. Se ele tivesse dado 280 ano passado, estaria melhor ainda, que ele complementaria com um pouco mais e vocês estariam bem tranquilos. Não sei se vocês prestaram bem atenção nas questões de valores. São Paulo, o valor total da cesta básica, ela está em R$ 379,35. Aracaju, R$ 273,21. Natal, R$ 289,21. E João Pessoa, R$ 288,43. Ou seja, Salto de Pirapora não está incluído em nenhum lugar. Ou seja, eu às vezes acho, eu estou acabando de crer que Salto de Pirapora não existe. Tá? Não faz parte do estado de São Paulo. Então, o que eu venho aqui, gente, não é, tá? Tem muitos funcionários públicos hoje, eu não estou puxando a sardinha para o lado de ninguém, tá? Até já me falaram, você é puxa-saco, você quer jogar confete. Não precisa de confete. Eu também sou funcionário público, às vezes o nosso vale-refeição, num mês ele vem um monte, e no outro mês ele não vem nada. O governo acha que se um mês você precisa comer, o outro você não precisa. Bom, tudo bem. Então, eu não estou aqui para jogar confete para ninguém, eu estou lutando pelo que é direito de todos. Se fosse para qualquer categoria, para qualquer um, a gente lutaria e estaria aqui, porque a nossa função é fiscalizar
essas questões. O ano passado também foi feito um levantamento em questões das relações de cesta básica de vocês, que ela dá um total, até eu peguei alguns itens aí, ela dá um total de R$ 158,59. Só que os itens que vinham na cesta básica antigamente não condiz com a realidade de hoje. Não condiz. Então as pessoas ainda estão naquele momento arcaico, aquele momento pré-histórico ainda. Não entenderam que a inflação, nós temos que acompanhar a inflação. O Sal de Pirapora está inserido dentro do estado de São Paulo, dentro do país, do mundo. Nós temos que acompanhar a inflação. Se nós não acompanharmos a inflação, não acontecem as coisas direito. Exatamente, vamos ter que começar a comer miojo. Tá? Então o que acontece? Nós temos que começar a acompanhar a inflação para dar o aumento devido à questão de cesta básica, do Vale Refeição de vocês. Outro detalhe, não adianta ninguém subir aqui em cima e querer questionar, até lógico, tem o direito, mas viu, não se adianta querer dar R$10, R$20, que isso daí não ajuda ninguém. Vá no supermercado hoje com R$ 158,59, você vai ver o que você vai trazer do mercado. Então, o que acontece? Se tivesse acompanhando o valor real da inflação, esse problema não estaria acontecendo aqui em Salto de Pirapora. Só que como outros governos passados nunca acompanharam a inflação direito, eu acho que nem sabe o que é isso. Eu acredito que eu acho que não conhece. Eu acho que nem sabe o que é DIEESE. Então, quando tem problema com inflação, não conhece, vai lá, tem um monte de noticiário, tem um monte de coisa através disso. A televisão está dando toda hora notícia como que está a inflação, a internet. Então, gente, é só questão de você acompanhar. E já vou deixar bem claro aqui. Se vier um valor baixo demais nesta Câmara Municipal, eu vou votar contra o valor. Só que não pense quem achar que eu estiver votando contra, porque eu sou contra ou não. Eu sou a favor a um aumento real do que está acontecendo. O valor baixo não dá para se entender. Então, eu me preocupo com isso. Tá? Porque, infelizmente, uma cidade, principalmente a parte do executivo, a parte da administração pública de uma cidade, ela funciona quando você tem funcionários satisfeitos trabalhando no lugar. Hoje, se você fizer uma pesquisa e um levantamento dos funcionários públicos da nossa prefeitura, a maioria estão insatisfeitos. Então, esse é o recado que eu queria deixar e espero que tenha alguma melhoria. Eu sei que não vai ser uma coisa, nem esperem muita coisa, tá? Mas se tivessem acompanhando a inflação desde quando ela começou a mudar, não estaria do jeito que está hoje. O ano passado, se tivesse dado um R$250 que fosse, já estaria mais fácil ajeitar esse ano. Mas nem o ano passado se deu nada, então vai ficar uma situação meio complicada. Então essa é a ideia do requerimento que eu queria deixar, para vocês entenderem como que se funciona. Acompanhou a inflação, tudo se resolve. Ficou fora, não acompanhou a inflação, infelizmente nada se resolve e fica tudo defasado. O requerimento número 090 de 2015, requerimento de autoria da bancada do PT, continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite novamente a todos. Eu vou fazer uma pequena explanação, aproveitando a fala do professor Alex, a respeito de aumento. Muito se fala aqui, o vereador está segurando o aumento, o vereador está fazendo isso, fazendo aquilo. O vereador não tem esse poder, gente. Nós gostaríamos mesmo. A gente gostaria principalmente, sabe o que fizesse? A pessoa que está no comando viesse e ouvisse cada um de vocês aí, ó, ou então sindicatos de classe, fizesse esse tipo de trabalho e usasse os vereadores para isso. A gente pediu, são 3 anos que a gente está aqui. A gente está pedindo isso, exatamente isso. É uma conversa, para a gente saber qual é o real poder que ele tem para dar aumento para vocês, por que ele não está dando, ou então se não chegou nos valores. É exatamente isso que a gente gostaria de saber. Só que a gente chega aqui, o projeto chegou praticamente semana passada. A discussão é ontem. E chega esse valor, se o vereador não votar esse valor que está sendo feito, a reposição só o INPC que está sendo votado. A reposição da inflação para vocês.
Se a gente não votar isso daqui é favorável, é 0. Agora, se vocês querem 0, eu quero 768. Logicamente que 768 é melhor do que 0. Mas nós gostaríamos que tivesse uma conversa aqui com a gente, com essa Casa de Leis, para a gente entender. Logicamente, o poder de dar o aumento ou não é do prefeito. Essa é a pertinência dele. Ele que sabe o valor lá, ele que assina o cheque. Agora, o que não pode é colocar nas costas do vereador coisas que ele não é dele. Entendeu? Que ele não é para carregar. Então coloca-se, está segurando o aumento. Não foi dado o valor do ticket porque o vereador, a bancada do PT que está fazendo isso. A gente ouve aí, em todo lugar aqui, a cidade inteira. Esses dias, numa segunda-feira, eu recebi 3 ligações de funcionário público falando sobre isso. Nobre vereador, gostaria que o senhor se atentasse ao tema do requerimento, né? Do aumento? Sim, sim. Para não fugir muito do foco, para não dispersar. Então, é sobre isso que eu estou falando. Tá bom. Sobre isso que eu estou falando, ou não é isso que vocês estão entendendo? Então, o que a gente está tentando passar é isso daí, que o direito do aumento é do prefeito. O vereador simplesmente vem aqui e vota. A gente gostaria que fizesse uma discussão maior com a casa. Essa é a minha fala. Muito obrigado, boa noite. O requerimento número 090 de 2015, o requerimento de autoria da bancada do PT, continua em discussão. Vou fazer apenas um breve comentário rápido sobre o requerimento, que me parece que o Poder Executivo deu aumento esta semana para o Vale Refeição, que é o tema em evidência. Não sei ainda ao certo quantos %, mas foi dado. Mas como é de interesse também, vou me inteirar sobre o valor. Continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo. Tá. O decreto. Que o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo faça o valor que foi dado, que será o reajuste de 10%, que passará de R$200 para R$220. O projeto está em votação. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrário, queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 091 de 2015, requerimento de autoria do vereador Kelly Luciana Ortiz. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente executivos sobre análise a possibilidade de efetuar uma reforma e ampliação ou construção de um novo laboratório de análise clínica municipal. Justificativa. Considerando a necessidade de dotar o município de reforma, ampliação ou nova construção de um laboratório de análise clínicas que possa atender a nossa população com melhor acessibilidade, para que não precisem viajar para os outros municípios para serem atendidos, com o princípio de municipalização de serviços e melhor qualidade da assistência prestada, considerando a necessidade de a Secretaria Municipal de Saúde contar com instrumento assistencial de saúde adequado às novas tecnologias da área, melhor adequação do espaço físico e maior número de profissionais na área de análises clínicas. Solicito a Vossa Excelência amparo pelos requisitos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispostos no RDC 50/2002, RDC 302/2005 e
306/2004 e demais legislações pertinentes. Analisar o planejamento, a programação, a elaboração, a avaliação e aprovação do projeto físico para reforma, ampliação ou construção de um laboratório de análises clínicas. Sala das Sessões, 9 de abril de 2015. Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento número 091 de 2015, requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrário queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 092 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar o setor competente a análise da possibilidade de instalação de um braço de luminária na estrada vicinal Roque de Barros, em frente ao estabelecimento 4.973, no bairro da Barra. Justificativa. Local citado acima muito escuro e por ser um estabelecimento a urgência ainda é maior, por tentativas de roubos e insegurança. O local iluminado com certeza iria dar mais segurança e facilidade ao proprietário e clientes que utilizam o estabelecimento. Sala das Sessões, 10 de abril de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 092 de 2015, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 093 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar o setor competente a análise da possibilidade de realizar melhorias e manutenção nas ruas de terra do bairro da Barra, especificamente na rua Severiano Francisco Nunes. Justificativa: com a intensidade e frequência das fortes chuvas, as ruas do citado bairro ficaram bastante danificadas, precisando de manutenção e melhorias, facilitando assim a vida dos moradores. Sala das Sessões, 10 de abril de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 093, 2015, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Passamos à palavra livre. Peço ao vice-presidente, o nobre vereador Sérgio Ventura, para ocupar o meu lugar, para que eu possa usar a tribuna. Com a palavra, o presidente desta Casa de Leis, o vereador Jurandir Matos de Almeida. Mais uma vez, boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite ao público presente, aos ouvintes da Rádio Transversal e aqueles
que nos acompanham pela internet. O motivo da minha fala aqui da tribuna nesta noite, em primeiro lugar, é fazer um alerta aos colegas de Câmara sobre a importância de seguirmos as normas do nosso regimento interno. Em segundo lugar, alertar para o bom relacionamento entre os vereadores, pautando sempre pela ética, pelo respeito. Por isso, a leitura e o conhecimento do regimento interno são muito importantes. Independente de se ter ou não nesta casa um código de ética específico, a boa educação que todos nós temos, aquela que todos dizem que já vem de família, é suficiente para se promover um bom trabalho e manter a harmonia entre todos. Naturalmente, que se surgirem discussões, e ela sempre poderá surgir, nada que o respeito e a opinião do colega não resolva. Afinal de contas, nem sempre somos detentores da razão. Podemos até discordar, mas não temos o direito de impor nosso entendimento a quem quer que seja. Sobretudo faltando com a educação. O nosso regimento interno disciplina nossa conduta como vereadores, ao discorrer sobre as nossas obrigações e deveres, dentre elas, comparecer decentemente trajado às sessões na hora pré-fixada, cumprir os deveres dos cargos para os quais foi eleito ou designado, comportar-se em plenário com respeito, não conversando com tom que perturbe os trabalhos, obedecer às normas regimentais quanto ao uso da palavra. Como advertência, nosso regimento interno determina que, se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências, conforme sua gravidade. Primeiro, advertência verbal, advertência pessoal. Segundo, advertência em plenário. Terceiro, cassação da palavra. Quarto, determinação para retirar-se do plenário. Tudo isso está claro e devidamente assinalado nos artigos 235 e 236 do Regimento Interno. É o mínimo de ética, de postura e disciplina as quais estamos obrigados a observar, sem, logicamente, desprezar a boa educação vinda de berço. Outro ponto em que devemos nos atentar com ética e decoro é o chamado à parte. A parte está previsto no artigo 185 do nosso regimento interno e tem como definição a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria que está em debate. O à parte deve ser expresso em termos cortês, ou seja, respeitosos, e não poderá passar de 1 minuto. Sendo assim, só existe a parte enquanto o orador estiver na tribuna, fazendo o seu pronunciamento. A partir do momento em que o orador deixa a tribuna, a parte deixa também de existir, não existindo, portanto, motivos para que se peça a parte para o presidente. Essas são algumas considerações importantes para, além de se manter a ordem e a disciplina, manter também a harmonia e bom convívio
entre nós vereadores, seja na sessão ou fora dela. O importante esclarecer que a Câmara Municipal não pertence aos vereadores, assim como a Prefeitura não pertence ao prefeito. Tudo pertence ao povo, inclusive o poder, conforme o parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleito ou diretamente. Somos representantes do povo, e essa representação deve ser feita com respeito, ética e postura. Não faço esses apontamentos por ser presidente ou vereador, mas por ser o administrador desta Casa de Leis, por ter merecido a confiança dos colegas que me elegeram à presidência, por merecido a confiança também dos eleitores que me colocaram aqui. É certo que nesta casa se ocorrem debates, discussões acalorados, muitas vezes, mas que sejam sempre pautados pelo respeito, pela educação, pela ética e pela postura, que o cargo exige, independentemente de ter plateia ou não. E que a função de fiscalizador dos atos da administração do município é dever constitucional do vereador, seja exercido com lucidez e legalidade. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 09 de 2015. Parecer número 014 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 09 de 2015, assinado pelo vice-presidente José Luiz Vieira e pelo relator Miguel Marcelo Sobrinho. Parecer desfavorável ao projeto de lei número 09 de 2015, assinado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação, Donizete Antônio Correia Barbosa. Parecer número 10 de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 09 de 2015. Parecer número 05 de 2015, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei número 09 de 2015. Projeto de lei número 09 de 2015, de 25 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 303.490, objetivo de atender às despesas necessárias para a aquisição de lousas digitais para as escolas municipais de ensino fundamental. Projeto de lei número 09 de 2015 está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa.
conforme o regimento interno. Boa noite, senhor presidente. Novamente, boa noite a todos. Eu venho aqui explicar por que a minha opinião é contrária aqui a respeito desse projeto. Aparentemente não tem muita coisa para ser explicado. Ele fala aqui que o certame ele teve início no ano de 2014 e não foi concluído. Qual o motivo? Eu não sei. Aí nós vamos lá, eu vou passar aqui. No ano de 1987, o Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, através de sua Lei 8.666 de 93, em vigor, comanda a seleção de fornecedores de bens e de serviços para a administração pública. Sendo o tipo de licitação que vai ser usado, depende do valor da obra. Nós estamos acrescentando 300 e poucos mil reais, 303 mil reais a um valor que eu não sei o valor. Então, para mim, é obscuro. O valor que tem no certame anterior. E existem exceções, logicamente, existem exceções para dispensa e inexigibilidade da licitação. Aí, quantas exceções são apontadas na lei de licitação, deverão ser rigorosamente comprovadas, conforme artigo 26 da lei de licitações, que as despesas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º e seguintes do artigo 24, as citações de inexigibilidade referidas no artigo necessariamente justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo único, artigo 8º, deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. A licitação pode ser vedada, no artigo 7º. Parágrafo 5º, objetos não similares ou de marcas, características e especificações exclusivas. Então, quando o certame para mim aqui não é claro, aí eu entro aqui, nós temos 3 tomadas de preço aqui. Quando eu venho aqui me atentar aos produtos aqui, o pessoal acha que cada um tem o seu aí. Vocês vão perceber que está sendo feita a tomada de preço de 3 tipos são 3 tomadas de preço. São 3 empresas diferenciadas. Agora, conte para mim. A licitação não tem que ser clara, com 92 polegadas para todos os fornecedores? Busque na segunda aí, vocês vão ver uma de 90 polegadas. Então, eu acredito que não tem 3 preços aqui. Ó, lousa digital 90. Widescreen, que é a segunda, da Hall for Artefanatos Metálicos Limitada. Está aqui, ó. E outras 2 são de 92 polegadas. Como é que eu posso fazer licitação de especificações diferentes? Então, esse é o motivo que eu voto ao contrário. É o que eu falei, que o certame não está muito claro e as especificações também do produto também não são claras para mim. Boa noite, muito obrigado. O projeto de lei número 09 de 2015 continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Até o meu parecer foi favorável a esse projeto, mas depois, em discussões com a bancada do PT, nós voltamos a estudar de novo esse projeto e realmente essas irregularidades que o nobre vereador Donizete apontou, nós entendemos que não ficou bem claro. Então, por isso, a bancada do PT é de parecer desfavorável a esse projeto. O projeto de lei número 09 de 2015 continua em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei complementar número 006/2015. Parecer número 015 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 006/2015. Parecer número 011 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento
favorável ao projeto de lei complementar número 006 de 2015. Projeto de lei complementar número 006 de 2015, de 1º de abril de 2015. Dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo do município de Salto de Pirapora. O projeto de lei complementar número 06 de 2015 está em discussão nominal em primeiro turno. Está com a palavra o nobre vereador Messias Pinto. Está o projeto de lei complementar número 06 de 2015 está em votação nominal em primeiro turno. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Corrêa Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Messias Pinto. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. O projeto de lei complementar número 06 de 2015 está em discussão em segundo turno. Está em votação nominal em segundo turno. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Corrêa Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Messias Pinto. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. O projeto de lei complementar número 06 de 2015 foi aprovado em primeiro e segundo turno. Comunico a todos que, devido ao feriado do dia 21 de abril, dia de Tiradentes, próxima terça-feira, a sessão que seria realizada nesse dia será transferido para o dia 22 de abril, quarta-feira, às 14 horas, pois, no horário das 20 horas, o plenário da Câmara Municipal será utilizado pela Associação dos Proprietários Unidos do Loteamento Terras de São Francisco. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 11ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos.